Boa noite, pessoal. Vamos. Manda aviãozinho aí pra sua galera. Curte um somzinho. Uns aviãozinhos aqui. Olá, pessoas! Estava mandando aviãozinho aqui, nem vi vocês chegando. Como é que vocês estão? Tudo bem, meu povo? Estamos por aqui. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a música, que eu tô curtindo o som que eu amo. Boa noite, Rosane Fotografia. Terapeuta Magna Moraes, Cristiane Moura. Boa noite, meninas. Manda aviãozinho, vamos chamar o povo pra estar por aqui, pra estar aqui. Chama tua galera, convida todo mundo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um chamado para a escrita. Vamos descobrir se você já tem ouvido esse chamado aí, se você está sensível a esse chamado, se você está pronto para responder, pronta para responder a esse chamado aí para a escrita, porque a escrita, ela tem uma voz, né? E ela soa essa voz no nosso ouvido, né? Alguma coisa dentro de nós pede para que nós possamos estar entrando aí para esse universo, deixando os nossos sentimentos nos conduzir aí para dentro desse universo da escrita. E hoje eu queria compartilhar com você um pouquinho a respeito disso. Ai, meu Deus, entrou um monte de filtro aqui. Enfim, primeiro eu quero agradecer a presença de vocês, de todo mundo que tá aí. E a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito do assunto que a gente quer trazer para vocês hoje. A gente quer que seja um papo bem descontraído, bem levezinho. A gente não vai demorar muito na live, vai ser uma live bem rapidinha, para que nós possamos estar sendo clara e objetiva dentro desse tempo que nós vamos ter. E depois eu vou estar chamando aí a nossa convidada. Queria compartilhar com vocês um pouquinho a respeito de como eu ouvi o chamado.
para a escrita, né? Talvez alguns de vocês saibam, mas eu sempre gostei muito de ler, né? Eu gosto muito de ler. Então, houve um momento onde eu queria que as pessoas me lessem, sabe? Eu senti o desejo de que as pessoas me lessem. Então, foi a partir desse momento aí que eu decidi me lançar mesmo de cabeça nesse novo projeto, nesse projeto de escrever um livro, que talvez não seja tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Não é como as pessoas pensam que você tem que ter um dom, você tem que ter nascido com esse dom e tal, você tem que ser mega, super, ultra inteligente, você tem que saber todas as coisas que você vai escrever e não tem nada disso, na verdade. Na verdade, o que você precisa de fato é começar. Eu sempre falo isso, você precisa começar. E quando você começa, você vai descobrindo, né, os detalhes aí no decorrer do caminho, e vão aparecendo aí surpresas no meio do caminho, e a gente vai aprendendo, né, como que faz fazendo, porque ninguém sabe ao certo como que vai ser, né? A gente não sabe como que vai ser até o final, mas a gente tem a noção de para onde a gente está indo e isso basta. Então, eu quero convidar você a ficar com a gente aqui e eu vou chamar a minha convidada da noite para estar aqui com a gente. Ela já está por aqui, então vou estar chamando. Vamos ver se ela vem aí. Enquanto isso, a gente vai batendo mais um papo a respeito disso. Qualquer momento aí que você tiver alguma dúvida, você pode estar botando aí nos comentários para a gente estar interagindo, para a gente estar respondendo aí o que você quer saber. Cris, você tá aí? Tô sim, peraí. Tá me vendo? Não, né? Não. Peraí. Não sei o que houve aqui com a minha... Ah, sim, já sei. A câmera parece que tá virada. Isso, agora eu tô vendo essa gata lindona. Boa noite, Cris. Para os íntimos, Cristiane Moura. Mas para os íntimos é Cris. A CEO do projeto Poderosas em Deus, que muito tem abençoado a minha vida. E nós temos sido parceiras aí de vida nesse tempo, né? Temos ouvido Deus falando conosco, Deus tem soprado várias coisas aí que a gente pode estar atuando juntas e a gente está desenvolvendo aí, né, esses projetos. Queria que você se apresentasse, Cris, para a galera aí, estivesse falando um pouquinho a respeito do Poderosas em Deus, para a gente poder estar dando continuidade aí. Sim, meu nome é Cristiane Moura, né? Como ela falou, a maior pessoal me chama de Cris, outros me chamam de Tiane, né? Depende de quem for chamar. Pronto, eu moro aqui em Portugal já há 7 anos, Deus me trouxe para cá, né, por um objetivo. E durante esse tempo, Deus, não só, né, do tempo que eu estive no Brasil, mas para cá, Deus ele tem nos moldado para poder fazer aquilo que é a vontade dele. Conheci a Kelly através do projeto das Mulheres Imparáveis, né, que a gente começou a participar e ela lançou lá sobre a questão da escrita. E eu sempre fui apaixonada tanto por escrever quanto por ler. Eu sou uma coisa que eu gosto muito é estudar, né? Então, é uma coisa que eu gosto de estar sempre lendo, sempre aprendendo e ganhando conhecimento. Então, eu sempre tive vontade de escrever um livro, né? Tanto que um dos projetos que Deus colocou no meu coração, que era para escrever um livro, eu já tinha título, já tinha tudo ali, né? Para poder começar. Só que às vezes a gente não sabe como fazer, né? Como começar. Então, sempre gostei muito de ler, de estudar.
Quem conhece e convive comigo sabe que eu estou sempre buscando algo novo, né? Sabe que eu estou sempre buscando alguma coisa diferente, né? Essa semana, por exemplo, foi semana de estudos demais. Eu tenho estudado muito, justamente até por causa do projeto, e de ter que dormir 2, 3 horas da manhã, né? Poder conseguir dar conta das coisas, né? Porque a gente tem que estar preparado, porque Deus nos dá o chamado, mas a gente tem que se preparar, né? A gente não pode ficar esperando que tudo vai cair do céu, que não é assim. Então, eu conheci a Kelly através das Mulheres Imparáveis, e ela tinha lançado lá justamente o projeto primeiro foi do grupo, né? Não foi isso, Kelly? A primeira vez foi o método da escrita criativa, né? Que eu lancei com as meninas. E logo depois veio a imersão. O método da escrita criativa não deu para você fazer, lembra? Já estava nos planos, mas você não conseguiu. Não deu para me fazer. Assim. Não deu para me fazer. Fiquei chupando o dedo como no outro dia, doida para participar, mas não deu. Mas aí, quando veio o próximo, que foi a imersão, eu consegui participar. E, assim, foi muito bom, porque ele te abre a mentalidade, né? Te abre a mente muito grande, porque você tem uma ideia, porque a gente que é leitor, e está acostumado a ler livros, a gente tem uma ideia, mais ou menos, de como se escreve ali e tal e tudo. Só que você sabe, mas não sabe. Você não tem aquele caminho pavimentado, né? Para você poder ali colocar tudo do jeito que tem que ser. Então, tive a experiência com a imersão quando a gente fez, fiquei apaixonada, fiquei muito bom, porque me abriu a mente muita coisa mesmo, tanto que eu incentivei muito, né, dessa imersão agora, tanto a minha irmã, a minha mãe, o pessoal, tudo vai participar, entendeu? Então, eu falo, participa, gente, participa porque é bom, porque não é só a questão de quando você quer escrever um livro, isso é crescimento, né? Crescimento. Todo conhecimento, ele traz crescimento. E nunca é jogado fora. Nada é jogado fora. Então, serve sempre para alguma coisa. E como eu sempre gostei de escrever, tanto que nas minhas redações, nas escolas, essas coisas assim, eu adorava escrever, dissertar sobre essas coisas. E sempre tirei nota boa, porque gostava e gosto de ler, né? Os livros, e sou eclética, eu não sou só aquela coisa de ler só a religioso, né? Eu gosto de ler no geral, eu gosto de ler tudo, eu gosto de poesia, eu gosto de histórias, sou apaixonada por histórias antigas, né? Essas coisas de histórias do mundo, das coisas, eu sou apaixonada. Então, Oi? Lê até bula de remédio, igual eu. Leio. Placa, tudo. Se tiver uma placa dizendo não leia. Nada passa. Nada passa. Gente, então, assim, eu sempre tive muito essa coisa com leitura e com estudo, né? E até quando eu estava no Brasil, eu comecei a fazer a faculdade de serviço social. Gente, o que você tem que ler por causa dessas coisas, né? Tanto agora os cursos também que estou fazendo, né? Da questão de psicanálise, psiquiatria, inteligência emocional, essas coisas, tudo que eu estou vendo agora, esse universo, tudo é leitura. Você tem que ler muito para você poder usar. Então, assim, a experiência com a imersão, ela me deu uma direção, um caminho. Até porque eu nem sabia, depois de eu entrar na imersão, que eu ia ser convidada para poder escrever o livro, que foi o das Mulheres Imparáveis. Que nós batemos o recorde, né? Foram 9 dias para escrever. Foram 9 dias. Eu sempre conto essa história porque é muito fantástico, né? A gente estruturou tudo, escreveu, as mulheres escreveram, algumas já tinham até algumas coisas, mas tiveram que revisar tudo e fazer aquelas modificações básicas. E em 9 dias a gente tinha tudo pronto, estruturado, bonitinho, para mandar para a editora. Muito rápido, muito rápido. E isso assim,
Isso foi uma experiência assim, muito boa, porque apesar de eu estar projetando o meu livro em si, estar escrevendo ele aos poucos, né? O que acontece? Eu ainda não tinha tido a experiência de escrever realmente um livro, botar, né? Botar assim, como se diz, como se fosse para venda, para isso. Então, quando a Fabiane me chamou, eu levei aquele susto assim, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que escrever. E pronto, falei, bom, vou fazer do jeito mais ou menos que eu entendo por causa do leio, dos livros e tal. E fiz ali uma dissertação ali, o livro, assim, eu não me, nem quantas páginas foram que eu escrevi, né? E pronto, e falei assim, eu fiquei tão tensa que eu esqueci até de botar o título, não foi? Aí eu criei um título para ela. Isso aí. Aí depois que a Kelly me falou, Cris, você não botou o título. Eu coloquei o título aqui, vê se tá bom. Aqui eu até esqueci do título, gente, pelo amor de Deus. Mas esse projeto da escrita, eu sempre tive essa vontade mesmo de escrever, de contar um pouquinho da minha história, porque eu acho que todos nós temos histórias para contar, né? E tem algumas coisas que a gente passa na vida que a gente pode compartilhar as experiências e encurtar o processo de outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Esse é o objetivo. Sim, então, assim, cara, quando você já teve livros de eu ler, que eu falo, gente, nossa, como é que eu não tive essa sacada antes, né? Então, esse projeto da escrita, né, ele vem muito direto aquilo que do meu coração mesmo, dos meus projetos, né, de que eu estou colocando as coisas em andamento, eu estou vendo Deus trabalhar de uma forma assim sobrenatural nas coisas que eu nem esperava. E eu sei que esse livro que eu estou a escrever, daqui a algum tempo ele vai estar ganhando vida, né? Para abençoar outras mulheres, porque o nicho que eu quero entrar, as coisas que eu quero entrar, é como se fosse um pouquinho de tabu dentro das igrejas. Então, é uma coisa que não é muito falada, entendeu? Assim, é como se fosse uma bolha que eu preciso furar, entendeu? Então, é uma bolha que eu preciso furar por causa das coisas que eu passei, pelas experiências que eu tive. Então, eu tenho essa necessidade de compartilhar com as pessoas isso, e principalmente com as mulheres que passam ou estão passando pelo mesmo que eu passei, né? Sem querer te cortar, mas é que eu vou pegar um gancho seu aqui, porque você tocou num ponto muito interessante, muito interessante. Uma vez eu ouvi que um chamado, ele nasce quando alguma coisa te deixa inconformada. Isso. Entendeu? E aí você se sente chamado para aquilo. E o chamado para a escrita, ele não é diferente dessa frase. Por quê? Porque o chamado para a escrita, ele nasce quando tem alguma coisa que está te dizendo assim, eu posso fazer alguma coisa com relação a isso. Por exemplo, eu quero escrever um livro sobre adoração. Por quê? Porque eu vejo um problema dentro desse meio e eu entendo que a gente consegue resolver se a gente for para a palavra, se a gente se aprofundar na Bíblia. Aí você, né, juntamente nesse mesmo pensamento, você identifica que as mulheres têm um problema. Tem um problema de sofrer com violência doméstica, talvez. Tem um problema de autoestima. Tem um problema de não se sentir poderosa. Ou tem umas que se sentem poderosas demais, porém elas estão se empoderando no lugar errado. E aí você frisa bem o fato de que nós somos poderosas, sim, mas nós somos poderosas em Deus. Então você está trazendo, né, uma luz, uma dualidade aí tipo assim, das mulheres, que hoje a pauta é muito essa, né? As mulheres empoderadas. E aí você chega e fala assim, tudo bem,
Você tem poder sim, mas o teu poder não está em você. O teu poder não vem de você e nem fica para você mesmo, né? O teu poder vem de Deus e aí você vai ressaltando isso. Então, quando a gente fala a respeito de chamado para escrita, é exatamente isso. Alguma coisa que você sente que com as suas palavras, com as suas experiências, com as suas vivências, você consegue resolver de alguma forma. Alguma dor que você consegue sanar de alguma forma, através do seu texto, através daquilo que você escreve. Então, você não precisa ser alguém superdotado para isso. Você só precisa ter algo que você aparentemente sabe resolver. Que você sabe o caminho. Por quê? E a gente sabe, quando a gente fala que a gente sabe resolver, não é porque a gente é soberba, ou porque... Não, é porque a gente já errou. Entendeu? A gente já errou nisso. Então a gente aprendeu com o erro. E a gente não quer que outra pessoa precise errar para aprender com a gente também. Deixa eu só dar boa noite aqui. Luá Teixeira, Vera Lúcia, Sandra Luiza, Cristine Coutinho, Nelma Jardim, Kelly MKT, Norival, Sandila, Sandra Luiza. Esse pessoal aí que está aqui com a gente. Boa noite a todas. Sejam muito bem-vindas. Algumas aluninhas que vão participar da imersão amanhã já estão aqui no Esquenta. Então, é basicamente isso, né, Cris? É muito interessante quando alguma coisa deixa a gente inconformada e a gente simplesmente decide que a gente pode fazer alguma coisa. E não vira o rosto, né, para aquele problema, tipo, o problema tá aí. Ele tá aí mesmo. Então, não sou eu que vou resolver. Boa noite. É assim, quando eu em 2000, eu tive não foi assim, foi esse chamado que Deus botou no meu coração na questão do projeto, foi de 2018 para 2019. E foi uma época que, principalmente, tinha umas músicas que estavam falando muito sobre a questão dessa mulher poderosa, mulher isso, mulher aquilo. Porque, ao mesmo tempo que essas músicas falam que a mulher é poderosa, elas rebaixam muito a mulher, né, como objeto sexual. E o que acontece? Porque o mundo ele é contraditório, né? Ele te diz uma coisa e depois te escraviza de outra forma. E eu estava estudando essa semana passada com a Bruna, que a Bruna está me ajudando na questão das minhas redes sociais. E ela tá me ajudando a coisar, por isso tá tendo até uma mudança nas minhas redes sociais. Quem percebeu, quem me acompanha sabe que tá vendo. Para melhor. Para melhor, isso aí. E o que aconteceu? E ela estava falando, Cris, você tem que ter uma frase para você puxar, né, o carro justamente desse projeto. Né? Porque poderosas em Deus. Até teve uma pessoa que falou comigo outro dia, falou assim, Cris, eu acho que poderosas em Deus é muito grande e acaba dispersando porque fica muito preso à questão religiosa. Mas aí eu falei com ela, não, mas o meu projeto é para dentro da igreja, para as mulheres que estão dentro da igreja. Por quê? Porque esse projeto, ele é justamente porque dentro da igreja existe essa questão dessa bolha, dessa questão da violência que não é falada, da questão de divórcio, da questão de alguns tabus que existem dentro das igrejas que não são muito falados. Se você for procurar livros, por exemplo, sobre divórcio, existem pouquíssimos. Pouquíssimos. Se você procurar livros sobre violência dentro da igreja em relação à mulher, eu acho que nem existe. Então, o que acontece? Existe aquela cortina de fumaça. Existe o problema, mas ninguém apresenta a solução, ninguém apresenta o que é. Então, o que acontece? Deus foi falando isso comigo. Entendeu? Por quê? Porque na época que eu vivi, eu passei por violência doméstica, eu passei por abuso, eu passei por tanta coisa, eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão. Então, foram tantas coisas que eu não encontrei respaldo dentro da igreja. Não tive. E por eu ser uma mulher divorciada,
era muito complicado até as pessoas quererem se aproximar de mim para pegar amizade comigo. Para você ver, dentro da igreja. Entendeu? Porque quando eu me divorciei, era muito nova. Eu tinha 24 anos. Então, era como se eu fosse, sabe? Ficava aquela coisa assim, tipo... aconteceu. Geralmente, eles falam, né? A pessoa fala, é da mulher. Ou isso. E a gente fica com aquele estigma, entendeu? Em cima. E as pessoas... o julgamento o tempo todo em cima, entendeu? Porque, tipo assim, você fracassou, você entendeu? E as pessoas, em vez de elas te juntar para te ajudar no momento que você precisa, te orientar, o meu pastor virou as costas para mim. O meu pastor, entendeu? Então, eu me senti totalmente desamparada. Se não fosse as pessoas que me ampararam, foi meu pai e minha mãe. Foi sempre, né? Foram meu pai e minha mãe. Então, o que aconteceu? Eu me vi desorientada no que fazer. Para mim orar? Para poder ver o que Deus pode fazer? É para mim aceitar, deixar as coisas como estão? Então, eu fiquei perdida. E fora as questões de violência que eu sofri, essas coisas todas. Então, o que acontece? Eu fiquei totalmente desnorteada. Então, eu vejo que isso de lá para cá ainda não mudou dentro das igrejas. Não mudou. Entendeu? Isso já tem 24, eu tenho aí pelo menos aí, mais ou menos, 20 e poucos anos já, 24 anos que já aconteceu comigo, de separação, daquela coisa toda, e eu vejo que não mudou muita coisa, nada. Entendeu? Algumas coisas são faladas, mas outras são muito debaixo do pano. Então, quando você consegue compartilhar a sua experiência e mostrar para essas mulheres que elas não estão sozinhas e que ela pode ter um apoio, né, de alguma forma, entendeu? Não só da questão emocional, aliás, não só da questão espiritual, mas na questão emocional, na questão de você mostrar um caminho para elas poderem sair, porque o que aconteceu comigo? Quando eu vivi aquele momento, eu estava tão absorvida pela minha dor que eu não conseguia enxergar uma saída das coisas, sabe? Então, era assim, eu pensava, será que isso nunca vai ter fim? Será que esse problema vai acabar? Entendeu? Passei noites que só Deus sabe. Eu passei noites, Kelly, em que o diabo me perturbou a noite toda para me tirar minha vida. Você entendeu? Você sabe? Então, são experiências que eu passei, que eu sei que muitas passam, entendeu? E não tem quem oriente. E, Cris, de que forma isso tudo que você passou, como isso mexeu com você ao ponto de você sentir essa necessidade de dar aquele estalo, de que você escrevendo algo poderia ajudar assim, as pessoas? Não sei se eu me fiz entender na minha pergunta. Sim. Se eu consegui entender? Consegui. Assim, de uns anos para cá, começou muitas mulheres me procurarem para aconselhamento, tá? Aconselhamento de relacionamentos, de coisas que passam, aconselhamento de casais. Então, eu comecei a exercer, né, esse chamado, porque as pessoas começaram a me procurar, né, se sentiram confortáveis em conversar comigo, em se abrir, entendeu? E eu procurar orientar dentro da palavra de Deus aquilo que Deus colocava no meu coração. E eu comecei a ver essa procura muito grande, entendeu? Por exemplo, mulheres que estavam passando por abusos dentro do casamento, do próprio casamento, e eram cristãs. E o que acontece? E isso foi me chamando a atenção por causa disso, porque era como se, tipo assim, se procura liderança, ela manda orar, entendeu? Você ora porque melhora, né? É a frase de efeito. Ora que melhora.
Mas tem coisas que a gente tem que ter ação, né? Assim, a política. é isso aí. Coisas desse tipo. Então, isso. Então, assim, então essas coisas começaram a me chamar a atenção, que eu tinha que compartilhar, não ficar num grupo, uma coisa pequena, num grupo pequeno, né? Porque quando a gente começa a partilhar através de livros, através de lives, através de vídeos, dessas coisas, você contém um alcance maior de pessoas, né? Que talvez você não alcançaria se fosse só no seu círculo de amizade ou da igreja. Então, então veio no meu coração de eu escrever um livro sobre a questão do divórcio, né? Sobre essas questões das mulheres, sobre todas essas questões que envolveram a minha vida e que naquele momento em que eu me senti perdida, se não fosse Deus na minha vida, hoje eu não estaria aqui, né? Porque eu não tive o apoio que eu precisava. E o que acontece? E eu vi que isso era uma possibilidade de eu alcançar mais pessoas, de eu conseguir ir mais além do que só falando dentro da minha comunidade ou daquelas pessoas que convivem comigo. Porque o livro, seja ele digital ou físico, ele vai aonde a gente não pode ir, né? Então, assim, ele tem pernas que a gente não tem. Então, ele vai... voz, né, cara? Uma voz em locais que talvez você, fisicamente, você não conseguiria chegar. Então, a tua voz, o teu tom, é algo que a gente fala muito dentro da imersão, né? A respeito de você imprimir o seu tom, o seu texto. Então, é como se você estivesse lá. O livro, ele é como se fosse um representante fiel mesmo de quem você é. Você está ali em mãos, né? Você está ali na mão daquela pessoa. A sua história está ali, os conselhos estão ali e o seu tom de voz está ali. Eu tenho experiências com pessoas que falam, Kelly, eu leio o seu livro e eu vejo você pregando. Na minha cabeça, você está falando, ou seja, tem o meu tom de voz. É a minha cara, tem tudo, tem muito de mim ali, né? Tem minha essência. Então, isso que você falou é algo muito, muito interessante. Por quê? Porque o lugar que você não pode ir, um livro, ele te dá essa oportunidade de você ir, atravessar fronteiras, seja de nações, seja de locais mesmo geográficos, mas nós também estamos falando de locais na alma. Locais que muitas pessoas não conseguem acessar, assim, com a fala, com os conselhos, assim, no presencial, né, no pessoal. Um livro, ele consegue acessar lugares na alma que talvez a nossa voz, a nossa presença física, ela não consiga. Talvez uma mulher, dentro do seu nicho, né, daquilo que você está desenvolvendo, e brevemente vai sair à luz aí esse livro, em nome de Jesus. Então, dentro desse teu nicho aí, mais ainda, principalmente. Por quê? Porque as mulheres, elas sentem muita vergonha de estarem passando por isso tudo que estão passando. Então, muitas vezes, elas não têm coragem de se abrir com alguém. Mas elas pegam um livro para ler. E elas vão procurar o tema que possa ajudar elas. Então, é nessa hora que a gente entra com uma palavra amiga, com conforto, e até apresentando Jesus, porque a gente é crente. Então, a gente apresenta Jesus. Tipo assim, se a gente não tem brecha, a gente abre uma brecha. A gente fala de Jesus, ó Jesus, que pode te livrar, que pode te salvar dessa situação aí. Então, eu achei muito interessante isso que você colocou a respeito de onde a sua voz física, né? Essa voz não vai, a tua voz impressa dentro de um livro, ela vai. Então, é sobre esse poder que eu quero falar a respeito de um livro, da autoridade que um livro dá para alguém, sabe? A respeito daquele assunto, da voz que ele te dá, do alcance que ele te dá. Eu costumo dizer que eu não era escritora até 2021, antes de lançar meu primeiro livro.
né? Ninguém me conhecia como escritora. Algumas poucas pessoas sabiam que eu escrevia e tudo, porém ninguém me via como escritora porque eu não tinha, né, algo material, algo físico para poder mostrar para elas. E aí, em 2021, a gente passa a ser escritora? Claro que não. A gente já era escritora em 2012. Porém, na cabeça das pessoas, a gente passa a ser escritora porque agora a gente tem um livro impresso, a gente tem um filho, né, um bebê para a gente chamar de nosso. E a proposta, né, vamos trocar um pouquinho o assunto para falar um pouquinho mais da imersão agora. E a proposta da imersão, o Mapa do Tesouro, é exatamente essa. É te dar essa possibilidade de você pensar no teu livro na tua mão, entendeu? Sim. Nisso aqui, ó, você... Sabe, quando eu falo, eu gosto de mostrar meu livro, na maioria das lives eu sempre mostro, porque foi muito difícil chegar até aqui, entendeu? Então a gente mostra e mostra com muito orgulho, porque foi muito complicado. E é essa sensação que eu quero que as minhas alunas tenham, que os meus alunos, porque eu não dou aula só para mulheres, essa imersão de amanhã que a gente vai estar fazendo é super, mega, ultra especial por conta do mês das mulheres. E a gente está fazendo num precinho, sabe, simbólico, vamos dizer assim, bem simbólico mesmo. Por quê? Porque eu quero ver as escritoras. Outra coisa que eu tenho sentido é meio que profético isso, né? Que esse é o tempo de se levantarem os escritores, sabe? Eu vejo como se pessoas estivessem mesmo saindo das caixas, né, onde elas se esconderam, para se colocar para fora através daquilo que elas escrevem. E eu vejo isso muito claro, e eu vejo essa necessidade de se levantarem essas pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais fechadas, assim, em si mesmo, sabe? A rede social é o que fala. A rede social, ela me liga a você, Cris, que está lá em Portugal. Mas ela me separa dos que estão dentro da minha casa. Entendeu? Você está entendendo como é que é isso? E eu acredito nessa ponte que a escrita faz, sabe? Com as pessoas, seja de qualquer lugar, seja de qualquer área, seja de qualquer nicho. A escrita, ela tem um poder de conexão, sabe? Pessoas que pensam como você, que querem agir como você. Eu costumo dizer que quando você escreve um livro, você tem a faca e o queijo na mão. E no final do seu livro, você vai dizer para o seu leitor o que você quer que ele faça, como você quer que ele haja a partir da sua leitura, sabe? E isso é muito forte. Você tem uma vida para direcionar e você direciona mesmo. Se a pessoa chega até o fim do seu livro, a pessoa está contigo e não abre, entendeu? Ela acredita naquilo que você fala. E isso, para mim, é algo... Sabe, você vai ter essa experiência quando você escrever seu livro. Você já tem aí o das Mulheres Imparáveis, você já tem um outro, né, que tá para ser lançado, você tem um capítulo, né? Mas quando você tiver o seu também, creio que também tá breve aí de vir, e você vai ter essa sensação das pessoas te falando, sabe, a respeito do seu livro. Eu tive a oportunidade de ministrar aulas, né, na escola dominical a respeito do livro. Cara, e as pessoas falando, cara, como que Deus falou com você? Como que foi o momento que Deus falou com você? Essa frase aqui, porque essa frase aqui mudou a minha vida. Essa frase é essa, sabe? Isso é gratificante demais. Você sentir que você não é nada, né? Que tudo foi Deus que te deu. Mas, tipo, que através daquilo que Deus te deu, você conseguiu ajudar alguém, né? Sério. E sabe o que é bom, Fê? Porque, tipo assim, o livro, as palavras, né, que você coloca no livro, que você coloca, ele é atemporal. Yes! Caramba! E assim, atemporal, eu amo essa palavra. Porque assim, ele é atemporal e é o seu legado que você deixa. Quando você não estiver, o livro está... Você morre, mas o livro não morre. Aquilo que você, as suas experiências, elas vão estar impressas num papel e elas vão, independente do tempo, elas vão estar ajudando pessoas, sabe? É igual a palavra de Deus que é atemporal também.
ela está aqui, ela é nossa bússola, é o que dá o nosso caminhar, a nossa direção, né? Então, o livro, quando você imprime ali as suas palavras, as suas experiências, as suas dores e as soluções que você teve para essas dores, né? A pessoa, quando ela vai pegar esse livro, quando ela vai ler aquilo que você colocou ali, independente se você já morreu, se você já passou uma década, se você já passou gerações, a gente vê aí livros de escritores tremendos que deixaram aí as suas escritas e que, mesmo ainda hoje, elas nos ensinam, né? Seja dentro da palavra de Deus, ou seja de algum ensinamento. Então, aquilo que a gente colocar no papel, aquilo que a gente escrever, ele vai ser para o resto da vida de qualquer pessoa. Ele vai ser atemporal para todos os tempos, para século XXI, século XXII, sei lá para que século até onde a gente vai, mas vai ficar aquilo dali, entendeu? Aquele seu legado, aquilo ali que você viveu, e que a sua vida, as suas experiências não foram em vão, sabe? Porque, cara, assim como a gente vê as experiências que Abraão teve, que Moisés teve com Deus, que Davi teve com Deus, e elas estão impressas ali, e a cada dia que você lê, você aprende uma coisa nova, você descobre uma coisa nova, você vê coisas diferentes ali, né? Igual aquele dia a gente estava falando lá na live, né, sobre Ana, e o que aconteceu? Você mais cedo teve uma ministração sobre Ana que era totalmente diferente da ministração da noite, né? Então, tipo assim, na verdade. Então, assim, essas experiências, quando às vezes quando eu leio um livro, por exemplo, já teve livros que eu leio mais de uma vez, e que eu leio a primeira vez, eu tenho uma percepção. Quando eu leio a segunda vez, eu tenho outra percepção. Por isso que é bom reler a leitura. Porque o que acontece? É como se Deus te mostrasse coisas novas dentro daquilo dali, que é para ser descoberta naquela hora que você está lendo, porque é aquela hora que você precisa. Yes. Né? Então, justamente esse legado, esse deixar, esse é como se fosse um testamento, né? Você deixar ali um testamento ali de coisas que você vivenciou, de experiências que servem para a sua atualidade que você está vivendo, para as pessoas que estão à sua volta do seu tempo, mas vai servir também lá na frente para outras pessoas, ou da sua família, ou da sua geração, ou pessoas que vão ver um livro, de repente, que alguém comprou, está lá na casa, lá na estante, lá, a pessoa já leu, deixou lá, daqui a pouco a outra pessoa começa a ler, começa a desfolhar, e Deus começa a falar com ela através daquilo que você escreveu. Então, assim, é muito gratificante você sentir que você é um instrumento que Deus usa para abençoar outras pessoas, sabe? Não querendo, como é que se diz, ter um ganho, né, para nós, porque, como a gente fala, né, nós somos vasos de barro, né? E o vaso de barro, você olha para ele não tem formosura nenhuma, não tem cor, não tem nada, né? Ele está ali, bom. E o fato interessante, né, que fala até lá em Jeremias, né, quando fala sobre, lá em Jeremias 18, quando o vaso da mão do oleiro, é que o vaso de barro, ele se quebra muito fácil para o oleiro trabalhar. Então, eu vejo assim, nós como vasos de barro, mas que dentro desses vasos de barro, que está o tesouro que Deus colocou em nós para partilharmos com os nossos semelhantes. Sim. Então, não é o vaso, não é eu, não é você, não é fulano, não é ciclano. É aquilo que Deus colocou em nós, ou seja, a essência que Ele colocou em nós. É essa essência que vai fazer a diferença na vida das pessoas que foram alcançadas pelo teu livro ou pela tua experiência. E o que as pessoas demoram para entender, Cris, é que tipo assim, não as pessoas não estão afim de ouvirem o que as outras pessoas têm.
Aí você fala, mas o que eu tenho é tão pouco. Só que tem pessoas que sabem menos do que você a respeito disso. O seu público-alvo não é as pessoas que sabem mais do que você. As pessoas que sabem mais do que você senta para aprender com elas. Agora, você está a fim de alcançar o seu público-alvo, são aqueles que sabem menos do que você, sabe? E o que as pessoas não entendem é que as vivências delas, as experiências delas, são exatamente o que aquelas pessoas estão precisando naquele momento. Naquele momento elas não querem o Mega Master Blaster, o mente brilhante. Não, elas querem ouvir como que elas fazem para sair daquele estágio. Entendeu? Elas não querem subir uma escada inteira. Elas querem dar um passo, subir um degrau. E para esse degrau, você é a solução para o problema delas. Então você pode escrever um livro, sim. E você vai ajudar pessoas, sim. Por quê? Porque você está em busca dessas pessoas que querem aprender algo com você. Quem já sabe, não quer aprender com você, tudo bem. Tá tudo bem. As pessoas estão em outros níveis. As pessoas, elas estão em níveis diferentes. E isso é legal, isso é bacana. Tudo certo. Pô, meu livro sobre adoração, você acha que aqui tem tudo sobre adoração? Que eu sei tudo sobre adoração? Eu não sei. Eu estou em busca cada vez mais de aprender, eu não sei. Eu apenas passei aquilo que eu sei para esse lugar aqui, aquilo que eu aprendi, porque tem pessoas que sabem menos do que eu e isso daqui abençoou a vida de alguém. Agora as pessoas estão no mesmo nível que eu. E eu estou correndo para aprender mais. E é isso que me intriga assim, nas pessoas, quando as pessoas falam assim, eu vou escrever um livro sobre o quê? Primeiro que você pode escrever um livro sobre a tua profissão, né? Se é um profissional que você é experiente dentro da sua profissão, você pode escrever para um profissional iniciante. Seja, sei lá, você pode escrever um livro de receitas, se você é cozinheiro. Você pode, qualquer área, qualquer nicho, você pode escrever um livro. Mas eu não sei nada sobre a minha profissão, eu nem tenho profissão, eu não tenho nada. Então escreva sobre a sua vida. Sabe, sobre a sua família, sobre o que você herdou dos seus pais, dos seus avós, certamente terão lições de vida que as pessoas vão parar para ouvir, que as pessoas vão parar para ler, sabe, para entender como que você fez para sair disso, sabe, uma situação. Sabe o que as pessoas querem? Vamos lá, parece clichê, mas não é. Parece chover no molhado, mas não é. Você vai me entender quando eu disser isso. Muito se fala a respeito de que você tem que curar a dor de alguém, você tem que sarar a dor de alguém, né? Tem se falado a respeito disso, mas é uma grande verdade. Se você pegar isso, as pessoas querem sair da onde que elas estão. As pessoas querem sair daqui e vir para cá. As pessoas não querem dar grandes passos, não por enquanto, por quê? Porque você muda quando você dá o primeiro passo. Tudo começa no primeiro passo. Se você ficar no mesmo lugar, você não sai daquele lugar. Então, pensa nesse primeiro passo. Como que eu vou fazer para ajudar a pessoa a sair de onde ela está para vir para o segundo degrau? E assim sucessivamente. Depois você vai, né, viver. E isso com as suas experiências, você consegue. Sabe? Você consegue pegar na mão de alguém. Né? Igual eu falei com você, e vou repetir aqui para o pessoal, que o seu título, o título do seu capítulo das Mulheres Imparáveis, eu tirei de dentro do seu texto. Daquilo que você mesmo disse, transformando a dor em chamado. Então, o que você vai escrever é basicamente o que já está dentro de você. Eu costumo dizer que o filho, ele já nasce com você. Quando você nasce, o seu filho já está dentro de você, ele não vem de fora, né? Claro que a gente sabe o processo, né, gente? Não vamos entrar em detalhes aqui. Porém, já está aqui. O que você precisa já nasceu com você. E a respeito de um livro, é a mesma coisa. O seu livro já nasceu com você, sabe? Você foi construindo o seu livro ao longo da sua vida. Por quê? Porque você foi tendo experiências, você foi conhecendo pessoas, você foi visitar lugares, E tudo isso é muito bom. Por isso que eu falo com as pessoas,
escrevam primeiro um diário, sabe? Mas quando você quiser ser publicado, pense em quem vai estar lendo. Você pode escrever um diário sem problema. Por quê? Porque a escrita, ela também é uma ferramenta muito... E sobre isso eu queria falar com você também, para a gente poder bater um papinho a respeito disso. Sobre a escrita ser um instrumento fortíssimo de autoconhecimento. Sim. Quando você lê a sua história de fora para dentro, você se conhece melhor. Às vezes você vai olhar e você vai falar assim, uau, eu vivi tudo isso mesmo, eu superei isso mesmo. E aquilo te dá uma força, sabe? Uma garra para você continuar e você vai falar, cara, eu sou forte e corajosa mesmo, porque eu superei. Sabe? Eu estava afundada, eu estava no fundo do poço e eu saí de lá. Então você lê a sua história de fora para dentro, primeira coisa, a primeira pessoa que você vai alcançar é você mesmo. Mas você é poderoso demais, você não acha, Cris? Eu acho muito. E outra coisa, você estava aí falando sobre as pessoas perguntarem o que ela vai escrever, tal e tudo. E eu lembro que, alguns anos atrás, quando eu ia ler a Bíblia, eu sempre pulava muita parte de genealogia. E eu falava assim, genealogia é tão chato, tão chato. Quando eu comecei a fazer teologia, eu comecei a estudar teologia, e eu comecei a pegar sobre aquela questão, né, da genealogia, que vem de quê, de famílias, eu me apaixonei por genealogia. Muito bom. Eu me apaixonei. Somos as loucas da genealogia, porque eu também amo. Sim. Então, tanto que eu tenho, por exemplo, eu tenho minha página lá no Family Search, que eu faço a minha árvore familiar, entendeu? Eu tenho lá, vou botando lá, né, as gerações, tal, tudo. Eu tenho para poder caçar avô, bisavô, tataravô, aquela coisa toda assim. Então, eu me apaixonei por genealogia. E quando você vai pegar, porque às vezes você pensa assim, isso daqui, essa escrita aqui, eu vou escrever sobre a minha família, eu vou escrever sobre o quê? Cara, às vezes você tem um antepassado lá que você nem imagina que ele tem uma história tão linda, entendeu? E que você não conhece. Que você não conhece. Então, quando você começa a estudar um pouco, né, sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre os seus antepassados, sobre essas coisas, que vai trazendo luz, né, da vivência daquelas pessoas que compõem, né, a sua árvore genealógica. Gente, é uma coisa de doido. Você fica doido. Eu fico doida com genealogia, sou apaixonada. Então, na Bíblia, principalmente, tem segredos inefáveis ali. Fulano, filho de Ciclano, que é filho de Ciclano, como você descobre um personagem que você achava que não tinha nada a ver com outro que você falou, uau, eles são, sabe? A própria genealogia de Jesus, né? Eu estava lendo, por exemplo, outro dia, a gente falando sobre questão de genealogia, falo, cara, Ruth, ela entrou na genealogia de Jesus, ela era moabita. De que povo era Ruth? As pessoas muitas vezes não sabem. A moabita, quando fala da palavra de moabita, fala que a Ruth, ela é da descendência de Ló. De Ló? De Ló. Ela vem da descendência do incesto do pai com a filha. Então era como se fosse um povo amaldiçoado. Entendeu? E ela entrou. Sim, e ela entrou na genealogia de Jesus. Então, sabe? Então, quando você começa a ver as coisas com outros olhos, né? Seja ela aquilo que você quer escrever, seja um conto, seja uma história, seja alguma coisa, que você começa a enxergar, né, não só em si as palavras, mas a essência da palavra que está escrita ali. Cara, eu acho que você consegue colocar no papel aquilo dali, toda aquela essência que vem dentro de você, independente do assunto que for, você vai alcançar quem tiver que alcançar. Quem você tiver que alcançar. Entendeu? A preocupação vezes é essa. Se quem tiver que receber, vai receber. Não quero saber mais além disso. É Deus para direcionar quem que vai receber. E tipo assim, por exemplo, às vezes a gente faz um videozinho
faz alguma coisa assim que às vezes a gente nem dá nada, né? Pelo vídeo, por aquilo que a gente faz, e a gente coloca na rede social. Eu tenho uma página no TikTok que eu fiz um vídeo do ano passado, que eu fiz um vídeo de homenagem para as mulheres. Foi um vídeo simples, né? Falando algumas coisas. Aquele vídeo teve um alcance tão grande que eu fiquei assim, ó, de boca aberta. Uma coisa simples. Então, às vezes, aquilo que você acha que não vai ter um êxito, que você acha que não vai ter, né, não vai ter um alcance tão grande, às vezes é aquilo ali que Deus quer usar para poder explodir. E você, né? não sabe, o que a Bíblia, ela explica a Bíblia, né? A gente não está aqui especificamente para falar sobre a Bíblia, mas você não sabe qual é a semente que vai brotar. Então você tem que plantar e regar, porque você não sabe. Quem sabe é Deus. Então você lança a semente, entendeu? E Deus se encarrega do resto, da semente que vai frutificar. Então eu acho interessante as pessoas. Interessante modo de dizer, né? As pessoas se preocuparem com relação a isso. Porque, na verdade, é uma preocupação que ela não precisa existir. Você precisa entender que você tem uma história, que você tem uma experiência e que você vai publicar. Quando eu digo publicar, é tornar público aquilo que você tem. E aquilo vai alcançar quem tiver que alcançar. E a conexão vai ser gerada com quem tiver que conectar. Então, essa não era uma preocupação minha com relação ao meu livro. Eu tinha um público-alvo na minha cabeça, que eram os adoradores. E adorador, você sabe que não é só aquele pessoal que canta, né? Porque às vezes as pessoas confundem adoração e adoradores com o pessoal do louvor, com o pessoal que canta, com o pessoal que está no altar, né, o que chamamos de altar, a plataforma, né, na verdade. E, na verdade, não. Adoradores são todos aqueles que se achegam até Jesus com o coração contrito e quebrantado, entendendo quem Ele é. Por quê? Porque a adoração é uma resposta humana à revelação de quem é Deus. Então, assim, é para todo mundo que se achega a Deus. Né? Primeiro, o básico de tudo. Então, eu sabia que era esse público que eu queria alcançar. Porém, nem todas essas pessoas elas estão afim de ir para esse próximo nível, de entender o que é adoração. Então, eu não estou preocupada. Outra vez falando, não estou sendo soberba com relação a isso. É só que eu realmente não estou preocupada. Sabe o que é interessante? Que as pessoas elas têm que entender é que cada um tem a sua fase. Sim. Né? Sim, exatamente. Então, o que acontece? Às vezes, você estava falando um pouco mais antes, que às vezes aquela fase que você está é uma abaixo de uma fase que alguém já passou, né? Está lá em cima. Vamos botar assim. Mas isso, na verdade, te dá uma, como é que se diz? Um empurrão, vamos botar assim, para você conseguir alcançar sempre mais, para você estar subindo de fase. Né? Então, tipo assim, hoje eu posso escrever um livro que é para um tipo de pessoa, entendeu? Que Deus quer que eu escreva aquilo dali, que vai justamente de diálogo com aquele público ali, qual Deus me direcionou. Mas pode ser que lá na frente você mude de fase e o seu outro livro seu vai ser escrito para outros tipos de pessoa e vai alcançar um outro tipo de pessoa. Então, e você vai crescendo junto. E você vai amadurecendo conforme você vai praticando. Exatamente. Entendeu? Então, dizem que a prática traz a perfeição, né? Você vai praticando, você vai... É igual quando a gente começa a cozinhar. Você faz um arroz hoje você queima, hoje tá papa, né? Daqui a pouco você vai, ele tá mais ou menos, daqui a pouco ele tá aquele arroz soltinho, você não perde mais a prática, porque você tá sempre fazendo. Então, a gente vai para, sem querer te cortar, mas já te cortando, que daqui a pouco o Instagram vai cortar a gente. Então, porque a gente já tá 1 hora aqui, não parece, tá muito gostoso o papo, mas a gente já tá 1 hora aqui.
Então a gente vai partir para as considerações finais agora. E eu queria falar um pouquinho a respeito da imersão que vai acontecer amanhã. Como eu já disse, tem algumas mulheres aqui que já estão matriculadas, digamos assim, já estão inscritas para a imersão que vai acontecer amanhã, a partir das 2h da tarde, para você aprender do zero, do absoluto zero, a extrair a sua mensagem, desenvolver o seu livro, estruturar, fazer tudo do começo, sabe? Partir do ponto do começo mesmo. É isso, é a proposta que a gente quer trazer. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito da imersão, né? São 3 módulos onde você vai estar aprendendo isso que eu te falei, a extrair, estruturar, desenvolver até o final o seu livro, né? Tudo, divisão de capítulos, tudinho, 3 módulos, por isso que a gente fica junto aproximadamente umas 3 horas. Então, assim, 3 horas de conteúdo que eu costumo dizer brutal. É bruto, é maciço. Depois eu vou deixar a Cris falar como o outro lado, né? Eu falo porque eu saio daqui pingando, eu saio suando, porque realmente é algo muito... E eu vou tentando dar o máximo, tudo que eu tenho. Eu saio daqui sem nada, porque eu realmente dou tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu juntei durante esse tempo. Aí são 10 anos na estrada aí escrevendo. Então, assim, tudo que eu aprendi, tudo que eu errei, tudo que eu fiz certo, eu coloquei ali para vocês. E eu queria estar convidando você que tem, sabe, se sente chamado para esse livro. Eu quero dizer para você de verdade, não é papo de mentora ou papo de quem quer vender mentoria, não. Eu acredito fielmente, sabe, piamente, de que esse é o tempo de se levantarem os escritores, nesse caso as escritoras. As mulheres estão vindo, então, com tudo mesmo. Então, eu acredito que esse seja o momento de você se soltar, sair para fora, pensar fora da caixa e trazer o teu projeto à luz, sabe? Eu conheço pessoas incríveis, com histórias de vidas incríveis. Entrou aqui a tia Érica Santos, trabalha com criança e ela é um diferencial. Essa mulher é uma bomba, ela é uma potência trabalhando com criança. Quando ela se descobriu, né, dentro desse universo, Deus abriu um leque e essa mulher é poderosíssima. Então, por que não transformar essa experiência? Sabe, e outras também que eu não conheço, talvez muitas das que entraram aqui, eu não conheça, mas eu sei que você tem uma história que já está dentro de você e que pode ajudar outras pessoas, sabe? Eu sei que tem pessoas aqui que outras pessoas vêm pedir conselho, vêm pedir... Então, você pode transformar isso em um livro, sabe? Meia hora de conversa com alguém, onde você deu lá instruções, onde você partilhou da palavra de Deus. E isso pode virar livro, sim. Você só precisa dar corpo para isso. Pode sim. E se você nunca parou para pensar nisso, você pode estar pensando nisso agora. Sabe, abre a tua mente, é possível. Eu coloquei na minha cabeça durante quase 10 anos que não era possível para mim publicar um livro, para eu publicar um livro, porque era muito caro. E eu coloquei um valor absurdo, e aquilo se tornou uma crença limitante para mim. Por quê? Porque eu achava, eu nunca vou conseguir esse valor. E quando eu fui procurar, o valor não era nem a metade daquele valor que eu tinha colocado, era muito abaixo. Entendeu? E eu consegui fazer, e as pessoas me abençoaram dentro desse processo, e muitas pessoas me abençoaram dentro desse processo aí. E foi lindo, sabe? Você tirar, você desenterrar. E hoje eu ouço os testemunhos, tanto do meu livro, quanto agora nessa nova fase, de eu estar ensinando as pessoas a fazerem aquilo que eu fiz, sabe? E isso, eu arrisco-me a dizer, não sei se dá para comparar o sentimento das duas coisas, porque são duas coisas muito grandiosas, mas você vê uma pessoa replicando aquilo que você fez e dizendo, uau, deu certo mesmo, dá certo mesmo. Isso é muito empolgante, isso é muito legal. Então eu queria que a Cris compartilhasse um pouquinho como uma aluna, como alguém que estudou comigo lá dentro da imersão, que ela desse essa visão geral, em que ponto que ela
sentiu esse destravar aí dentro da imersão? O que chamou mais atenção? Pode falar e dar o spoiler aí, Cris. Então, assim, como eu falei, eu sempre gostei de escrever e de ler. E pronto, mas você fica naquele meio nadando que você não sabe muito bem que caminho tomar. Quando eu fui para participar da imersão, né, para poder... Pois eu fui com expectativa, né, de aprender, de saber ali como formar tal e tudo, tá, aquela coisa disso, só que até foi além das minhas expectativas, porque a gente pegou muita coisa, muitos insights, muita mudança da mentalidade e tal, e tudo ali, e a Kelly, ela colocou muito bem, muita coisa, ela, assim, a gente praticamente não parou. Só teve uma parada para a gente poder ir à casa de banho rapidinho, correndo, voltando correndo, entendeu? E assim, foi muito gratificante porque mudou a minha mentalidade na forma de colocar a minha escrita. Porque a Kelly mais do que nunca sabe disso, porque quando eu escrevi o capítulo das Mulheres Imparáveis, eu acho que era uma coisa. Mas quando eu escrevi esse outro agora que eu te dei para você corrigir, já era outra forma. Né? Eu acho que, não sei se dá para ver, poder ver que mudou tecnicamente, muito, né? A questão de você colocar. Então, quando eu estava escrevendo esse último agora, eu mesma notei a diferença do meu escrito anterior. Isso, da evolução do escrito anterior para o escrito de agora. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu consegui direcionar um pouquinho daquilo que eu aprendi na imersão, daquilo que você ensinou. E, assim, a Kelly ensina super bem, ela é bem didática, ela entende, ela explica muito bem, e isso, eu acho que para todas, né, isso é muito importante, porque nem todo mundo tem uma capacidade de entender, né, de coisar como o outro, né, são pessoas diferentes, então ela tem, mas a forma dela ensinar é bem didática, é bem assim, expressiva, dá para você entender, dá para você conseguir captar. E assim, nossa, eu fiquei apaixonada, né? Tanto que amanhã eu vou participar de novo, né? Porque de repente tem site novo, né? Tem coisa olhada agora, né? Aí agora já passar na primeira, agora você não deixa passar. Não, aí então agora já vai vir uma outra imersão, vou participar para mim poder ver. E assim, e quanto mais conhecimento a gente busca, mais a gente cresce. Isso aí é inegável, né? Então, assim, quem puder participar, entendeu? Participa mesmo, porque você vai ser abençoada, né? Que é mais para mulheres amanhã, mas vai ser abençoada porque te dá um novo olhar, te dá uma nova percepção de como fazer, de para onde ir, que caminho tomar, entendeu? Eu acho que hoje em dia, o que eu poderia dizer dessa imersão seria de todo, resumindo tudo, colocar direcionamento. Direcionamento por quê? Porque vai te indicar o caminho, né, para você conseguir chegar ao seu objetivo. Então, quando você é direcionado, quando você consegue ser direcionado, eu acho que as coisas ficam bem mais fáceis para você fazer, para você colocar em prática. Né? Por quê? Porque você recebeu uma orientação. Então, assim, quem puder participar, participa mesmo. Eu gostei muito, amei a imersão, vou participar de novo, entendeu? E, assim, o que a gente puder extrair, a gente suga tudo que a gente puder dar, entendeu? Para poder a gente botar em prática, aprender, entendeu? E mesmo que essa pessoa, eu vou fazer a imersão, mas não quero escrever um livro, mas você pode crescer para dar uma palestra, mas você pode crescer para poder falar sobre tantas outras coisas, você saber que caminho tomar. Sim, os princípios, né, bom para você seguir. Então, assim, edificante, é muito bom para poder você estar ali, você estar aprendendo, é um aprendizado assim fora do comum, porque você consegue captar muita coisa, né? E assim, cara, eu só tenho mesmo a agradecer a Kelly, só tenho mesmo a agradecer a oportunidade que ela me deu de estar aprendendo com ela, de estar fazendo, né, ser mentoreada nesse sentido,
com ela, porque para mim foi um divisor de águas realmente, para poder eu estar fazendo aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque às vezes é igual, por exemplo, Deus ele chamou Moisés para poder libertar o povo, mas ele precisou de Arão para poder falar. Então, assim, cada um tem o seu caminho. Então, às vezes, Deus coloca uma pessoa no nosso caminho para nos direcionar para o chamado que Ele tem para a nossa vida. E a Kelly, ela tem sido, foi e tem sido isso para a minha vida nesse sentido, né? É o meu Arão. É o meu Arão aí me conduzindo para mim poder cumprir uma parte do chamado que Deus colocou no meu coração, que é compartilhar experiências que outrora foram doloridas, mas hoje são cicatrizes que eu olho hoje para mim e não traz mais dor, mas que eu posso mostrar para essas pessoas as minhas cicatrizes e falar, olha, eu passei por isso aqui, doeu, cicatrizou. E você também está passando por isso, você vai passar por essa fase, vai cicatrizar, você daqui a algum tempo também vai olhar para essas cicatrizes e vai falar assim, uau, passou, acabou, né? Então, eu acho assim que é isso mesmo, entendeu? É esse direcionamento, é essa mentoria, é esse abraçar de transmitir o conhecimento que Deus colocou no seu coração, que Deus colocou para você, para poder passar para quem estiver ali na mentoria, e assim que você continue com isso, que você não pare, né? Alcance mais e mais conhecimento para passar para a gente também, né? Porque isso é bom, isso é muito bom, entendeu? E assim, eu sempre quando eu falo, porque assim, uma coisa que eu tenho, que eu gosto, uma coisa que eu gosto é de levantar outras pessoas, de dar palavras de ânimo, de coisa. Isso é uma coisa minha, eu gosto de fazer isso. Então, sempre quando eu vejo uma oportunidade, né, de coisa que eu lembro de alguém que está inserido naquele contexto, olha, eu tenho uma amiga, olha, ela é escritora, ela escreve assim, assim, ela dá mentoria, tal, assim, assim, assim. Você vai lá na página dela, vai lá, não sei o que lá, você vê lá que tal, não sei o que, ela dá uma mentoria muito boa, tal, tal. Tanto então, assim, arrastou uma multidão para essa imersão de amanhã, né? Veio muita gente indicada pela Cris, graças a Deus. Então, assim, eu consigo conversar, não, olha, fulano, vai lá porque vai ser bom para você, entendeu? Então, é assim, eu acho que é você dividir a bênção, né? Essas coisa boa a gente tem que dividir, né? Coisa boa a gente tem que compartilhar, a gente tem que, a gente não pode, aquilo que a Bíblia fala, né? Nós somos como flecha na mão do valente. Deus puxa a gente para trás para lançar lá na frente, né? Então, o que acontece? Ok, Sandra. Aí, o que acontece? Deus, ele puxa a gente para trás para a gente ter as experiências, né? Passar por aquilo tudo para a gente poder ser flecha lá na frente. Então, tudo aquilo que você passou desses 10 anos, que você compilou, né? De conhecimento, foi Deus te preparando, te puxando para trás para te lançar lá na frente. Então, eu creio que você vai alcançar muito mais além. O que a gente puder ajudar, a gente está junto para poder puxar, né? Para puxar. Espero que eu vou bater aí no Rio de Janeiro. Não vai demorar muito. Estou esperando, já. E em breve eu vou para Portugal também, porque eu tenho que retribuir a visita. Isso aí, tá certo. Tem que vir também aqui para poder fazer a visita. Então, é assim. Eu acho que é surreal, assim, porque Deus, ele une propósitos. Então, assim, não é à toa que a gente se encontrou, não é à toa que a gente está junto, não é à toa que a gente se ajuda, se a gente se fala sempre, que a gente conversa. Então, assim, é Deus, né, juntando aí os propósitos para a gente alcançar cada vez mais pessoas, né? Eu e a Cris não nos conhecemos pessoalmente. A gente só se conhece online, tá bom? Mas a gente é amiga como se fosse da vida. De infância. Nossa, parece que a gente viveu a vida toda junto. Se conhece, né? de tempos. Então, assim, Deus, ele une esses propósitos, ele une essas pessoas, porque as pessoas, por exemplo, que estão na minha vida, as pessoas que me seguem, elas têm a oportunidade de te ouvir
através, por exemplo, dessa live das pessoas que eu conheço. E vice-versa, as pessoas que conhecem você, que participam da live, elas têm a oportunidade também de me conhecer. Então, Deus, ele une os propósitos, né? Para poder chegar num bem comum. Pode Aliás, falar. o pessoal são meus seguidores já podem estar lá seguindo o projeto das Poderosas. A gente se reúne aí uma vez por semana, né? A gente ainda não está definido muito bem o dia, mas ela manda o link lá e a gente entra e recebe uma palavra e tá tudo bem também. Entendeu? Então, para finalizar, gente, eu queria convidar as mulheres que estão aqui na live para estar participando dessa imersão de amanhã, como a Cris disse. Mesmo que você não queira escrever um livro, mas escreva a sua história para você se conhecer, para você de autoconhecimento mesmo, essa proposta de autoconhecimento mesmo. Se você é homem e está aqui, não fique triste, porque nós temos a imersão Mapa do Tesouro, que é em conjunto. Essa de amanhã só será para mulheres por conta do mês de março, que é o mês das mulheres, mas a gente continua por aí com a nossa imersão Mapa do Tesouro mista, entendeu? Para homem, para mulher. Temos também a Mapa do Tesouro individual, a Café Marita, que está aqui, a Vanessa, Daniela e Vanessa, que está aqui, fez comigo no individual também. Também dá super certo, a gente está lá, a entrega é a mesma. Costumo dizer que até mais, porque né, ali você está diretamente comigo, então. E a de amanhã a gente está por um preço imperdível. E eu ainda estou aceitando inscrições. Até amanhã, mais ou menos umas 10 horas da manhã, no máximo meio-dia, eu vou ter que fechar. Então, corra, me chama. Acabou a live, me chama no direct. Fala, eu quero! De R$ 97,00 a em grupo, né? E de 147 a individual por R$ 57,00. Muito R$57,00 é nada, né, Cris? Tá de graça. Então, assim, quero convidar você, vem, se lança. Não sei quando que eu vou estar lançando uma promoção dessa de novo. Outra coisa, também se não quiser participar ou não puder, abençoa alguém que queira. Entendeu? Porque às vezes, né, a gente pode abençoar alguém de uma pessoa que quer participar, mas não está em condição, aí você vai lá e abençoa a pessoa, entendeu? E Deus com certeza vai abençoar você de outra forma, né? E assim, conhecimento é tudo. É aquilo que a Bíblia fala. O povo perece porque não tem conhecimento. Então, a gente tem que buscar o conhecimento. E os princípios aplicados lá, Cris, até para quem gosta de estudar a Bíblia, para quem gosta de escrever pregações, gosta de escrever alguma coisa, também você tem uns princípios legais para você estar fazendo uma técnica, né? Metodologia, você tem, porque você precisa disso, para você aprimorar o seu texto, seja para uma pessoa ler, ou seja para você mesmo, ou seja para você fazer um livro, um e-book, uma palestra, como você bem colocou. Então, os princípios são os mesmos. Por exemplo, eu que prego, dou palestra, eu gosto muito de usar palestras e pregações temáticas. Eu gosto muito de pegar um tema ou então um personagem, uma coisa assim. Então, eu trabalho muito bem com isso. E isso ajuda, né? Você a ter uma coisa, porque do tema você tira toda a sua dissertação, tira tudo ali, entendeu? Para você aprende a fazer ali o desenvolvimento daquilo que você quer, entendeu? E pronto, a gente aprende um pouco isso também em teologia, nessa questão, né, dos tipos de pregação que tem. E então, a casa direitinho aí, com quem gosta de pregar, quem gosta de palestrar, quem gosta de estar ali, ou até mesmo para poder dar uma palavra para alguém, porque quanto mais você sabe, mais você partilha, né? Mais você consegue partilhar. E isso, assim, é muito gratificante. E conhecimento, cara, é tudo. É você mesmo não ocupa espaço, né, gente? Você saber não ocupa espaço, não. Na mente. É o computador a nossa mente é um computador que não tem gigas certo. Isso, minha filha. Bota coisa que na cachola cabe muita coisa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Essa semana, para mim, foi
em termos de conhecimento, foi assim, power, como o povo diz, né? E o que acontece? Eu entrei numa mentoria na questão de negócio da parte de redes sociais, porque eu estou precisando entender isso por causa do projeto, né? Então, eu entrei nisso daí. Entrei numa coisa do mentoria daquele negócio de psicoterapeuta. Olha isso, e foi tudo assim, coisa. Aí, o que acontece? HD interno infinito, a Kelly está dizendo. Kelly Favone. É isso aí, infinito. Aí o que acontece? Então, assim, eu tenho estudado muito essa questão da inteligência emocional, dessas coisas. Então, e essa semana eu tive uma descarga. Isso. Vou te mandar um link. Olha, descarga. Então, já começa, já entra amanhã, já estuda bastante a Bíblia e se lança. Para Deus é assim, é se lançar. Então, aí o que acontece? Essa semana, esses dias todos, eu estou dormindo 2, 3 horas da manhã. É a hora que eu estou dormindo. Porque eu fico estudando até de madrugada, vendo vídeo, aquela coisa toda. E engraçado, porque eu posso falar um pouquinho do negócio do Poderoso em Deus? Porque agora a gente já está na mão do Instagram. Quando começar a aparecer o negocinho ali, vai cair, a gente vai, talvez não dê tempo da gente se despedir, mas tá tudo bem. Tá ótimo. Então, dia 15 de abril eu vou fazer o primeiro presencial do Poderosas em Deus aqui em Portugal. Vai ser o lançamento do projeto, né? Como eu disse, o projeto é para alcançar mulheres que têm problemas emocionais, que passam por algum trauma ou violência ou qualquer coisa, e ajudá-las nesse sentido de estruturação emocional e para poder conduzi-las, né, no espiritual, para elas encontrarem o propósito delas em Deus. Né? Então, tanto que até a frase que a gente colocou do carro-chefe do projeto ser empoderadas não, poderosas em Deus, né? Então, nesse sentido. E nessa semana toda que eu estou estudando igual uma louca, esses dias todos, para poder ter conteúdo, para poder, né, dar na palestra, que eu vou dar aquelas coisas todas. E o que aconteceu? Eu não tinha chegado até mim ainda o nome como é que se diz? O tema do dia 15. E eu falei, Senhor, eu preciso de um tema, Senhor. Como é que eu vou fazer? Eu preciso de um tema. E orando durante a semana, Senhor, eu preciso de um tema. Aí lê uma coisa, lê outra, lê a Bíblia, faz isso, nada. Quando foi ontem, eu fui deitar, já era umas 2h30, 3 horas da manhã, de ontem para hoje. E fui dormir. Aí demorei ainda um pouco a pegar no sono. Quando foi 6h40 da manhã, eu acordei. Quer dizer, eu acordei não, o Espírito Santo me acordou, né? Não me deixou dormir mais. Aí começou a vir um turbilhão de coisas na minha cabeça. Eu dormi hoje umas 3 horas, vamos ficar assim. Aí, um turbilhão de coisas, vi passagem da Bíblia, um monte de coisa, tal, aquilo tudo. Por isso que é bom você não entrar no conhecimento, quando você lê muito, né, você vai separando as coisas, e começou aquilo tudo, aí veio um insight. Aí eu falei, é esse o tema, vou passar para vocês aqui de primeira para vocês verem o tema, porque como é esse trabalho, justamente dessa questão da emoção, do espiritual, do coisa, e Deus me deu muito sobre a mulher do fluxo de sangue, e olha o tema que Deus me deu. Será que ninguém me vê? Senhor! Aí, o que acontece? Aí eu lembrei da mulher do fluxo de sangue, que ela era uma mulher que era invisível aos olhos da sociedade, porque ninguém podia chegar perto dela, né? Então, para ela conseguir o milagre dela, ela teve que ir por debaixo da multidão, escondida, para tocar na orla do vestido de Jesus. Ou seja, ninguém podia ver que ela estava fazendo aquilo ali, porque senão ela poderia ser apedrejada, né? Daí que veio a pergunta da mente que Deus me deu. Será que ninguém me vê? Por quê? A gente tem tanta gente dentro da igreja que está sorrindo, que tá... Que depois ela teve que se expor, né? Tem um segredo aí também. Porque, tipo assim, ela foi escondida, tocou, mas Jesus sentiu que saiu virtude e falou, quem foi? E aí ela... ela teve que...
Cara, será que ninguém me vê? Quer dizer, alguém viu que ela tocou, alguém sentiu que ela tocou. Não, porque é justamente para trazer essa pergunta. Será que, porque às vezes a gente acha que a nossa dor, que aquilo que a gente está passando, ninguém está vendo. Claro. Mas a gente sabe que Jesus ele está vendo. E tem a hora que Deus ele traz à tona para todas as pessoas verem. Olha que tremendo. Tremendo. E assim, eu já fico arrepiada. Porque, sabe, e eu falei assim, Deus, é isso. É esse insight que eu precisava para poder colocar, entendeu? E pronto, eu falei, pronto, já está fechado, é isso, eu sei que Deus vai abençoar, entendeu? Dia 15 de abril, estamos lá. Quem for de Portugal já procura a Cris aí para estar fazendo a inscrição. Sim. A gente vai começar essa semana já para botar chupa o dedo. Quem sabe a gente consegue um online, uma transmissão ao vivo, alguma coisa assim, entendeu? A gente pega um avião e vai para lá, para Portugal. Mas ela vai vir para o Rio, gente. Primeira mão. Deus é Deus de milagre. Deus é Deus de milagre. Eu dando os spoilers aqui que ela vai vir para o Rio com o projeto, gente. Só esperar. Sim, eu Olá, Rosângela Vieira. Sim, e o do Rio vai ser um pouco diferente do daqui, porque o do Rio eu quero fazer uma imersão completa de 3 dias. Eita! Tá? Então, vai ser assim, eu quero fazer mesmo uma coisa bem mesmo para poder dar um choque, entendeu? Naquilo mesmo que a mulherada precisa, que o pessoal precisa para poder encontrar o propósito. Pessoal, a live? A Dilcimar disse que está travando. Dão aí o feedback para ver se está travando ou se é a internet. Tenta sair e entrar de novo. Se bem que a gente já está acabando também, já estamos no finalzinho. É porque tem uma coisa espiritual, porque toda vez que eu faço live... É muito pesado, né? O conteúdo é muito pesado. Não. E sabe o que acontece? É engraçado você ver, porque já essa hora já era para o Instagram ter caído. E não caiu, né? Acontece no Meet a mesma coisa. A nossa reunião de 1 hora... E aquelas 3 horas, que as 3 horas nunca caía. É de 1 em 1 hora. E não caiu. 3 horas. Foi então. 3 horas. Entendeu? Foram 3 horas de live lá no Meet que eu fiquei assim. Falei, gente, não caiu. Aliás, nunca caiu. Nenhuma live minha do Meet sempre passa de 1 hora e nunca caiu. Nunca caiu. E assim, esse evento do Rio que eu vou fazer, esse aqui é só uma preparação, né, para me poder levar para o Rio de Janeiro. Eu ia fazer agora em maio para junho aí no Rio, só que devido a eu vou ter que fazer uma cirurgia, segunda-feira agora vou ao médico, não sei se eu vou fazer nessa segunda agora, mas o tema do evento, Cris. Ela perdeu o tema do evento. Poxa, não pode. Não, mas o tema, mãe, é minha mãe. O tema do evento é será que ninguém me vê? Falando sobre a questão da mulher do fluxo de sangue, que ela como se fosse uma mulher invisível e que ela chegou, né, teve que se agachar, se humilhar para poder chegar perto de Jesus para obter o milagre. Que massa. Sim, e assim, então o que acontece? Eu peguei e eu queria fazer agora, só que devido à cirurgia, talvez eu faça uma cirurgia agora na segunda-feira, os irmãos estejam orando por mim, porque apareceu um tumorzinho aqui do lado do rosto, acima da arcada dentária, aqui assim, e o médico vai ter que fazer para poder fazer uma retirada, para fazer uma biópsia, alguma coisa assim, e infelizmente a cirurgia é pela boca. E é onde me atinge mais, gente, porque eu falo que de cotovelo. Mas eu tenho que... Então, o que acontece? Então, por causa disso, algumas coisas, então, de repente, agora para maio, não sei se vai dar. Mas esse ano ainda eu vou estar já, porque eu já estou já com o escopo, tudo preparado para poder levar esse projeto para aí. Já tem muitas pessoas, já tem psicoterapeuta lá preparada, já tem pessoas já que como é que se diz, o circo já está armado, vamos botar assim as coisas, para poder só a equipe toda, a equipe de intercessão,
equipe de, sabe, as pessoas que vão estar ajudando, aqui também, vocês estejam orando por esse projeto, por essas mulheres que vão participar, entendeu? Porque vai ser bênção, entendeu? E é assim, a gente sendo bênção uma na vida das outras. Aquelas que não podem vir, orem, né? Aquelas que não podem participar da imersão amanhã também, orem pelo projeto da imersão também, amanhã, das que vão estar participando, para que haja uma mudança de mentalidade, que isso é muito bom. E assim, eu creio que Deus tem levantado justamente as mulheres. E o nosso foco é justamente esse, fazer as mulheres encontrarem, né, o seu propósito para poder crescer também e ajudar outras mulheres, né? Esse é o nosso propósito, né? Então é isso, gente. A gente vai finalizar a live. Espero o teu contato aí hoje até o meio-dia de amanhã. Eu ainda estou esperando mulheres aí para entrar. Então, que você espero que você tenha gostado da live. E nós vamos ficar por aqui, aguardando vocês da imersão. Mas a gente dá os spoilers também da imersão. Vai ter foto, vai ter vídeo, vai ter depoimento. Então aguardem que amanhã esse Instagram vai bombar de coisas a respeito da imersão. No mais, queridas e queridos, fiquem com Deus. Tenham uma ótima noite. Lá para Cris já é para lá de meia-noite, entendeu? Então tá na hora dessa mocinha dormir. Eu acho que ela falou que dormiu 3 horinhas só, deve estar pingando de sono. Então, muito obrigada. Beijo. Gente, obrigado. Beijo. Tá bom? Tchau. Fica com Deus. Tchau, gente. Beijo. Beijo, beijo.